Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de fevereiro, sábado da quarta semana do Tempo Comum, dia em que celebramos, juntamente com toda a Igreja, as memórias de São Brás, bispo e mártir, e Santo Oscar, foi bispo da nossa Igreja. E temos a alegria de convidar você, convidar a sua família, para nesse dia de hoje partilharmos a Palavra de Deus. Refletindo assim o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo do 30 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, percorreram a pé e chegaram lá antes dele. Ao embarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus, percebendo o cansaço dos apóstolos, ao retornar de uma missão, os convidou a um descanso restaurador. Vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Veja que o texto coloca diante de nós duas situações que deixaram Jesus sensibilizado diante a necessidade humana. De um lado, a necessidade do descanso dos apóstolos. De outro lado, a carência de um povo que buscava nele um norte para suas vidas. Conhecidos pela a convivência contínua com Jesus, os apóstolos haviam ganhado a confiança do povo e passaram assim a confiar nele, na mesma intensidade que confiava em Jesus. Caros irmãos, queridas irmãs, a procura pelos apóstolos tomou uma dimensão tão grande que ele já nem tinha mais tempo para se alimentar. Embora felizes com o sucesso da missão, o cansaço desses homens era visível. Tão visível que deixou Jesus sensibilizado, a ponto dele convidá-los a se retirar sozinho para um lugar deserto, longe da multidão, onde eles pudessem assim descansar, ou seja, repor as suas energias para dar continuidade à missão que estava apenas começando. Porém, o descanso planejado por Jesus não lhe foi possível, pois muitas pessoas os reconheceram de longe e foram ao encontro deles. Veja que a compaixão de Jesus pela multidão, que era como ovelha sem pastor, falou mais forte ao seu coração do que a necessidade do descanso dos apóstolos. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus não conseguia descansar diante do sofrimento daquele povo, pois percebia que aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Conhecia as dores que sofria aqueles que o seguiam dia e noite. Por esta razão, caros irmãos, queridas irmãs, ele não deixava para outro dia o que podia fazer por aquele povo faminto, e mesmo cansado, ocupava-se com ele. Veja que a compaixão era então o aspecto que mais identificava Jesus quando ele andava pelo mundo instaurando o seu reino. Hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, a multidão continua necessitada de ajuda. Embora não tenha muita consciência, ela busca algo ou alguém que possa preencher o vazio do seu coração. Assim como a seus discípulos, Jesus hoje nos chama a um lugar deserto. Jesus nos prepara para que possamos ser pastores de pessoas desanimadas e sem esperança. Ser pastor, meu irmão e minha irmã, é saber dar testemunho de fé. É saber, dar testemunho de confiança no plano de Deus. E assim ser luz para os irmãos e irmãs que também passam por necessidade. Jesus nos cura. Jesus nos ensina também muitas coisas a fim de que sejamos refrigério e luz para as nossas felicidades pessoais, como também comunitária e familiar.
Ele nos ensina a arte de viver melhor em qualquer circunstância, enfrentando todas as dificuldades. Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, nós poderemos também ajudar a todos que ainda não o conhecem. Os melhores ensinamentos da nossa vida, nós os recebemos quando passamos por experiência de dor e sofrimento com Jesus Cristo. Assim, nós aprendemos com a nossa própria existência. Veja que Jesus hoje nos faz descansar, nos refrigera e nos consola, para que também possamos ser pastores que consolam e amparam as ovelhas transviadas, aqueles que sofrem, aquele necessitado que está ao nosso redor, no nosso convívio. E devemos nesse dia de hoje refletir, meus irmãos e minhas irmãs, você tem sido como um pastor dentro da realidade de sua vida? Você tem dado testemunho de Jesus diante das pessoas? Você já se sentiu levado por Jesus para o deserto? Caros irmãos, queridas irmãs, você já aprendeu com as dificuldades da sua vida? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e peçamos ao Pai para darmos disposição necessária para que possamos assim realizar bem a missão recebida de Jesus, tendo eles sempre como um modelo, como um seguimento. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.